Olá, meus queridos alunos do quinto ano, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda a mais uma aula, Ciência Ativa, né? Aqui, e olha o nosso assunto de hoje, né? Olha ali na tela aí, nós iremos falar exatamente sobre o solo. Vamos falar sobre o solo, sobre sua formação, né? Um assunto que vocês certamente já observaram, já viram, né? Mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? E aprender um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Então, de hoje na telinha, acompanhando o tio Bruno aí, tá certo? Então, solo e sua formação. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui no texto bíblico, né? De Gênesis, capítulo 1, os versículos de 9 até 13. Então, me acompanha aqui, ó. Presta atenção. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca chamou Deus de quê? Terra. E chamou mares ao conjunto das águas. Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos podem ou produzem sementes de acordo com as suas espécies. E viu Deus que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Gênesis 1, 9 a 13. Então, esse contexto, né, esse texto bíblico aqui, ele vai exatamente nos dar esse plano de fundo que a gente precisa, né, para saber, né, sobre a ciência e a realidade de Deus também sobre essa ciência. Então, a gente vai falar sobre um assunto chamado Sol. Aí eu peço a você que você pode até pegar seu livro. Nós iremos trabalhar a partir da página 76 do livro, né? Eu estou com o livro de vocês aqui também. Então, página 76, né? Que tem esse assunto aqui exatamente sobre o solo, tá certo? Então, pode acompanhar o Bruno também com o livro, tá? A gente vai estar comentando aqui, tudo que a gente vai estar expondo aqui vai estar exatamente baseado também na literatura de vocês, no livro didático, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Bom, para a gente começar a falar sobre o solo, eu quero que vocês relembrem um pouquinho comigo um assunto que a gente já conheceu, a gente já viu esse assunto, né? Ano passado a gente já estudou sobre ele. É sobre as camadas da Terra, ou partes do nosso planeta, né? Então, o solo, ou a Terra, ela é a camada o que mais superficial, né? Então, da crosta terrestre. Então, o nosso solo, lógico, ele vai ficar nessa área aqui, que é chamada de crosta terrestre, né? E ainda vai ser a camada mais superficial dele, né? Ele se constitui de fragmentos de rochas que, ao longo do tempo, né, com a ação do vento, da chuva e de outros fenômenos naturais, a grande rocha ela vai se quebrando, se partindo, e aí vai formando, a gente vai ver já já numa outra imagem, exatamente o solo que nós temos hoje. Mas vamos relembrar quais são as partes do nosso planeta Terra, né? Se a gente pegar ele aí, assim como uma laranja, né? E cortasse ele ao meio, a gente iria estar vendo exatamente essa, mais ou menos uma imagem como essa, que seria da parte mais interna, né? Aqui o núcleo do planeta, o núcleo interno. Aí a gente tem o núcleo externo, temos a parte do manto, quando a gente estudou sobre as erupções vulcânicas, a gente falou sobre bastante, né? Sobre de onde é que vem exatamente as lavas do vulcão, né? E temos, enfim, a crosta terrestre. E onde é que nós moramos, onde é que acontece a vida no planeta? Na crosta terrestre, né? Então, essas rochas, como nós estávamos falando aqui, elas vão se fragmentando, né? Vão se quebrando em pequenos pedaços cada vez menores e faz com que exatamente aconteça a formação do solo maduro. Vamos dar uma olhadinha na imagem aqui? Olha, presta atenção. Aqui a gente tem a rocha, né, que ao longo dos tempos, ao longo do tempo, né, a ação dos ventos, etc., vai acontecendo, vai se fragmentando, e a gente vai ter aqui agora solos que são solos mais jovens ainda, ó, tá vendo aqui o que está acontecendo? Uma pequena camada, né, ali está de fragmento de pedra já diminuiu, e agora o que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso, né? Vai, enfim, vegetal,
né? A semente, né? Às vezes até de um pássaro, de alguém que plantou, nós acabamos de ver naquele plano de fundo lá, Deus fez brotar, né, do solo, as plantas, a vegetação. E aí a gente chega para uma camada mais, onde a rocha já foi bem mais fragmentada, ó, comparado esse para esse aqui, por exemplo, né? Observando aí as 4 imagens, aqui o fragmento já, né, existem pouco fragmento. E aqui a gente tem uma camada grande de humus, olha, camada rica em humus, né? E nós já aprendemos um pouquinho sobre humus, que é a matéria orgânica adequada exatamente para que o solo seja fértil, né? Então, aprender falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá bom? Um pouquinho mais. Então, indo um pouquinho mais adiante, só para a gente visualizar mais uma vez, né? Aqui a gente tem a rocha bruta, né? A rocha mesmo. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, temos a rocha bruta, né? Aqui a gente tem algumas rachaduras, porque a ação do vento fez isso, né? Formando pequenos líquens, a gente chama isso de líquens, são pequenos vegetais, né? Aqui a gente já tem a formação da camada do solo, então está vendo que aqui ele já tem uma fragmentação bem maior, e a gente já consegue ver plantas rasteiras. Plantas rasteiras são aquelas plantas que têm uma raiz que não é tão profunda, tá? E aqui a gente tem uma formação do solo, a última setinha aqui embaixo, né? A gente vai ver exatamente isso, a formação inicial do solo orgânico. Então a gente já tem plantas maiores. Então é assim que acontece a formação do nosso solo, certo? Vamos seguir? Então, agora vamos estar na página 77 do livro. A gente vai falar sobre a composição do solo, tá? Então, o solo ele tem uma composição. O que é a composição? É aquilo que contém o solo, é aquilo que ele tem. Qual é a composição? Então, na camada superficial, na camada mais de cima, né, nós temos uma camada que ela é rica em humus, e por isso que acontece, né, do vegetal ele brotar, ele nascer, ele frutificar também, certo? Quando também tem um solo com qualidade para isso, né? Nós temos exatamente nessa camada superficial a matéria orgânica, a gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas o que é a matéria orgânica? São restos de animais, né, restos de vegetais, que ficam na camada superficial, né, e com a ação do tempo e com a influência do tempo, do clima e etc., o que acontece? Vai deixar isso de maneira mais natural e mais orgânica possível, né? Existe uma lei que diz que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, tudo aquilo que acontece, né, no meio natural, ele se transforma, né? Então, é isso que acontece na matéria orgânica. Temos ar, porque se não tiver, não tem condição de ter vida. E temos também grãos de minerais, como areia e argila. Então, essa é a composição do solo. Então, dá uma olhadinha na telinha aí, ó, o que é que tem no nosso solo, né? Então, nós temos na camada superficial, né? Aí temos humus, temos matéria orgânica, temos ar, né? Temos grãos minerais, como areia e argila. Então, o solo ele funciona como uma esponja, né? Nele há pequenos poros, pequenos buracos, onde se concentram a água e o ar necessário que as plantas e seres vivos, respectivamente, bebem e respiram. O que é que vocês acham do solo, né? Embaixo do que a gente está pisando, quando a gente anda aí, quando você anda na sua casa, no seu quintal, o que é que tem embaixo? Será que tem vida lá? Será que tem possibilidade de ter algum ser vivo? O que é que vocês acham? Bom, vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Essa imagem vai falar um pouquinho para a gente sobre, né, exatamente, saber um pouquinho mais sobre o solo, né? Então a gente tem aqui, olha, nós temos aqui nessa imagem a parte mais superficial aí, né? Temos alguns animais, como a lesma, né? Temos vegetais, chamadores de pau, caramujo, né? Temos também, aqui embaixo agora, a gente vai começar a ver que há vida, sim. Uma das vidas bem conhecidas que a gente sabe que existe embaixo, onde a gente pisa do solo normalmente, né? São as formigas. Então, as formigas, elas fazem suas casas, seus casulos, né? A minhoca, olha só. A gente tem aqui alguns seres vivos, né? Então, quer dizer que o solo também serve de moradia para esses seres vivos e eles influenciam também, né, sobre a qualidade do solo, de forma geral, tá? Então, a gente tem aqui lava de besouro, fungos, né?
bactérias, temos também a minhoca, né, que é bem conhecida nossa também, tá certo? Então, dessa maneira, a gente sabe que o solo é composto de matéria orgânica, né, e ele também serve de moradia para alguns animais, alguns seres vivos. Né? E quando a terra, a gente diz que ela está pobre em nutrientes, normalmente na agricultura, né? Os agricultores, aqueles que plantam, né, na lavoura, eles fazem uma adubação naquele solo. Eles pegam, às vezes, matéria orgânica, resto. Alguns são industriais, outros são naturais. Então, eles pegam fezes de animais, né, e misturam no solo. Então, o que acontece? Especialmente bovino, né, bois. E aí, a qualidade do solo vai melhorar para que assim possa ter melhores condições de plantio, tá bom? Um pouquinho mais em frente, ainda falando sobre a decomposição do solo, né, de alguns animais, a gente pode ver aqui também nessa imagem como é que acontece, né? Os animais e as plantas mortas, né? Resto de comida, fornece ao ecossistema exatamente nutrientes, aquilo que a gente estava dizendo agora, necessário desenvolvimento dos produtores e, ao mesmo tempo, liberta-os dos materiais acumulados. Né? Isso aí é como se fosse uma reciclagem natural, e aí o solo vai tendo condições, certo? E aí vocês conseguem ver isso também nessa imagem, um pouquinho nessa imagem aqui. Né? O resto das plantas de animais, depois a fragmentação, depois a decomposição, né, com as bactérias e tudo, sais minerais, né? E aí o que é que vai acontecer? Ó, se transformando, né? O resto do animal e vegetal vai se transformando em mineral natural e vai fornecer nutrientes necessários para essas plantinhas que estão aqui em cima. Então isso aí é a decomposição e a reciclagem natural que acontece no nosso solo, certo? Um pouquinho mais à frente vocês já viram sobre isso também, mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os tipos de solo. Então, o solo, especialmente no nosso país, no nosso Brasil, são esses três tipos, né, que nós encontramos. Temos solo que é arenoso, solo que é argiloso e solo que é orgânico. Só que todo solo argiloso tem um pouco de arenoso, todo solo arenoso também tem um pouco de argila. Só que a característica do solo, né, ela vai se manter maior na região, por exemplo, na região de praia, na região que a gente mora hoje, né, são solos que são solos arenosos, né? São regiões arenosas, quer dizer. Então, solo arenoso. Então, solo argiloso, né? A argila, lembra? Que a gente já falou. Os artesãos, especialmente os artesãos que trabalham com barro, né? Eles usam muito o solo argiloso, porque ele é um solo que é pouco permeável da água. Tem algumas características aí nesse solo, né? O arenoso é bastante permeável, quando a água bate nele, ele seca rapidinho. O argiloso não, o argiloso ele já mantém mais tempo, né, a água ali. E o solo orgânico, que é exatamente o solo rico em humus, ou o solo umífero, ele é excelente para o plantio. É o que as pessoas chamam popularmente como a terra preta, né? Ah, vou pegar um pouquinho de terra preta para colocar aqui na minha planta. Eu tenho algumas plantinhas aqui em casa que eu gosto também de cuidar delas. Até tem ali atrás algumas delas no pallet e aqui. Então, o que é que acontece? A gente utiliza esse tipo de solo orgânico, que é um solo com maior nutrição para aquela planta, para que ela sobreviva, ela tenha uma vida, né, com melhor qualidade, ou que ela realmente tenha vida, né? Senão ela não vai ter, se faltar nutrientes, tá certo? Olha, eu queria que vocês dessem uma olhadinha agora nessa imagem, e ela faz parte exatamente da página 82 do livro de vocês, que vai falar um pouquinho sobre as rochas e os minerais do subsolo. Nessa imagem aqui, a gente vai ter exatamente essa parte sobre um pouquinho mais sobre o subsolo, né? Então, a camada que a página 82 vai falar sobre isso, dizendo que a camada que se encontra abaixo do solo, ela é constituída de rochas e denominada de subsolo, ou seja, ela tem um nome de subsolo, tá? As grandes rochas que nós vemos na superfície, que muitas vezes formam as montanhas inteiras, são prolongamentos de rocha do subsolo. Então, as montanhas que nós vemos, às vezes, é exatamente esse prolongamento, né, lá do subsolo, ok? Então, as águas dos rios, das chuvas, como está chovendo e o solo ele absorve aquilo, vai ficar em uma camada que é permeável, tá? Uma olhadinha na imagem aqui, ó. Choveu, certo? Você está vendo aí a palavra chuva, né? Então, choveu, aqui ó, chuva,
né? Infiltração, a água infiltrou. Aqui nós vamos ter uma camada de rochas que são rochas permeáveis, né? Então, quando faz uma perfuração, por exemplo, do poço, né? Aí talvez você use na sua casa, ele vai chegar mais ou menos até aqui, né? E vai absorver essa água através de uma bomba. Mas aqui é uma camada ainda de solo. Olha a setinha aqui mostrando solo, tá? Só que chega um momento que tem um subsolo. E nesse subsolo tem a camada de rochas que são impermeáveis, tá certo? E é aqui onde acontece o aquífero, né? Então vai ficar preso aqui, exatamente entre a camada das rochas permeáveis e uma rocha que é impermeável, os aquíferos, né? Então isso aqui é uma área onde vai ficar retida aquela quantidade de água, tá certo? As rochas, elas são formadas por minerais, né, que são materiais sólidos, que ocorrem naturalmente na superfície da Terra. E, mais uma vez, né, nós estamos aí na página 82 do livro, e você pode ver exatamente sobre isso que eu estou falando, né? Aí, no terceiro parágrafo, diz que as rochas são formadas por minerais, materiais sólidos, que ocorrem naturalmente na superfície da Terra. Cada mineral apresenta características próprias, como a composição de que é feito. Estrutura áspera, né? Uma estrutura lisa, com ou sem poros. Isso acontece. Quando você pega uma rocha, você vai ver exatamente isso. Se você sair no seu quintal e você pegar uma rocha, né? Uma pedra, né? Então você vai olhar ela, ela tem diferentes formas. Ela não são todas iguais. Algumas são lisas, outras são porosas, né? Então, é o que acontece. Então, existem minerais, né, como ferro, como cobre, certo? Como ouro, prata, diamante e chumbo, que são materiais e minérios valiosos, né, que estão no nosso subsolo. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui agora. Então, aqui a gente tem algumas rochas que são formadas, né, rochas e minerais do subsolo. Essa primeira imagem aí é o quê? É que vocês acham que é essa primeira imagem aqui? Ninguém nunca viu, essa aqui é uma imagem, uma pepita de ouro. Então, o ouro, antes de se transformar, né, no anel, por exemplo, aqui eu estou usando uma aliança de ouro. Então, antes de se transformar nesse anel, naquele colar que você tem, ele é extraído de uma rocha, né? Assim, um minério, na verdade, um minério valioso que é a pepita, tá certo? Essa outra imagem aqui, quem sabe o que é? Isso, essa imagem aqui, né? Ela tem uma imagem mais avermelhada e é chamada de cobre. Nós utilizamos até hoje, e o ser humano utiliza muito o cobre, né? Que é esse aqui, ó, essa segunda imagem, para muitas coisas, especialmente na área eletroeletrônica, né? Nas placas de computador, placas das Smart TVs, né? Aquelas trilhazinhas são feitas, a maioria delas de cobre, na fiação, às vezes, né? Na fibra ótica que você está recebendo na sua internet. Então, tem muitas coisas que o cobre ele é bom condutor de energia, né? Então, por isso que ele é utilizado bastante na rede, na parte elétrica também, tá bom? Vamos falar sobre algumas pedras preciosas. Aí na página 83 tem falando sobre elas. Como é o nome dessa aqui? Esmeralda. Olha só, a cor dela, ela tem essa coloração esverdeada, né? E são bastante valorizadas. Elas podem ser encontradas em nosso país, né? Podem ser encontradas no Brasil, esmeraldas. Elas são valiosas também. Tem algumas que são até mais valiosas do que essa, tá? Essa outra imagem aí, essa pedra aí, ela já é polida, né? Ela já é uma pedra preciosa polida, chamada de rubi. Ela não é comum em nosso país, no solo do nosso Brasil, mas na Ásia, na África e na Austrália é onde acontecem maiores extrações. Tem alguns que já se encontram e são mais raras, por exemplo, a safira, né? No Brasil é muito rara e a maior parte da quantidade encontrada da safira, que é ele tem esse aspecto azul, né? A cor azulada, ela é bastante valorizada também. Ela é encontrada na Índia, tá? E, por fim, aí nós temos os diamantes. Quem nunca ouviu falar em diamante, como ele é tão precioso, né? Então, são pedras preciosas, mais valiosas,
pelo brilho que ela tem, né? Então, tem algumas coisas interessantes aí na página 83 que eu quero que vocês leiam depois sobre cada uma dessas pedras preciosas, né? O que vai acontecer? Todos eles são utilizados muito em joias, elas são lapidadas, a gente chama lapidação, deixa ela polida, deixa ela nesse formato, e é utilizado nas joias. Tá bom, gente? Então, já chegando ao final da nossa videoaula aqui, eu quero que você preste atenção nas atividades que vocês irão desenvolver, tá bom? Então, nós temos aí na página, eu quero que vocês respondam as páginas 80 e 81 do livro, que tem a ver com o nosso assunto, agora depois da nossa videoaula, e que vocês também, né, se puder, já hoje, se não prepara tudo direitinho, tá? E realiza o experimento da página 79. Certo? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a correção desse exercício e sobre o experimento dessa página, que é Brincando de Ciências, a página 79, na próxima aula, quando a gente tiver nosso encontro, né, por videoconferência. Vou conversar um pouquinho com vocês como é que foi essa experiência de vocês, tá bom? Então, vocês podem desenvolver, né, exatamente a página 80 e 81 agora, e depois a gente faz essa última parte aí na próxima aula, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família, e até a nossa próxima aula Ciência Ativa.